Olá, meu nome é Alberto da Bull Santana. E eu sou o Gabriel Ribeiro. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Caderno 2. E hoje nós vamos bater um papo aqui, eu e o Gabriel, sobre Eternos, o mais novo longa-metragem da Marvel Studios, lançado dia 4 de novembro de 2021 aqui no Brasil, dirigido pela Chloe Zhao. E a Chloe Zhao, né, que acabou de vencer o Oscar por Nomadland como melhor diretora. Muito importante, uma mulher dirigindo um filme e ganhando o prêmio de melhor diretora. Ela que é a primeira diretora do Marvel Studios a dirigir um filme que não é um filme solo de super-heroína, como foi o caso de Capitã Marvel e Viúva Negra, né, Gabriel? E até por ela ser uma vencedora do Oscar, ser uma diretora com um certo renome e esse elenco de Eternos ser um pouquinho mais estrelado do que costuma acontecer com o início das franquias no UCM, vide Angelina Jolie no elenco, a expectativa estava muito grande e talvez isso tenha contribuído para a decepção de algumas pessoas quanto ao filme. Foi o teu caso, Gabriel? Tu estava com hype lá em cima e te decepcionou, te manteve à parte e aproveitou bem a experiência do filme? Pois então, cara, eu tinha uma expectativa bem grande, não só, né, por ser diferente, né, a Chloe Zhao vem de filmes independentes, então é uma filmografia com um ritmo mais lento, com cortes mais abertos, assim, é diferente pra Marvel. Eu tava querendo saber, né, como isso ia funcionar dentro de um blockbuster. E eu achei que funciona muito bem, o elenco também. Tem o Fastos, que faz Atlanta, faz o Alfred Paperboy, que é maravilhoso, eu gosto muito dele. Tem atores muito carismáticos, e eu fui com uma expectativa muito grande. Eu não me decepcionei tanto assim quanto as pessoas saíram. Nossa, eu fiquei com medo de assistir o filme pelas primeiras impressões, mas me pegou assim demais. É um filme que fica mais tempo na cabeça do que outros filmes da Marvel, e isso eu gostei muito. É um filme diferente até na sua duração, um dos filmes mais longos do universo Marvel, né? 2 horas e 37 minutos. E eu vou te dizer que eu tava com medo que isso fosse arrastado, que fosse muito truncado, que tentassem levar para um ar muito conceitual, e não foi isso que aconteceu. Eu achei que a Chloe Zhao acertou a mão. O filme, ele é divertido de assistir, e o ritmo dele é coerente com aquilo que se espera. Eu gostei, não estranhei, achei que casou com a história, achei que a direção dela não foi algo muito extravagante, acho que a direção não se sobressaiu aos demais aspectos, por exemplo, como tu comentou, a atuação, meu. Realmente, a atuação é uma coisa que não dá para reclamar nesse filme, como, por exemplo, eu reclamei na análise que eu fiz, o texto que eu fiz sobre Viúva Negra. Eu reclamei que eu não gostei muito da atuação da Florence Pugh. Até comparando com algumas personagens femininas, como a própria Angelina Jolie, seria covardia, né? Mas eu gostei bastante. Eu conversando com alguns amigos, um deles falou que achou a atriz que interpreta a Cersei meio sem expressão, meio Durval da vida, sabe? Eu não me senti incomodado com isso, não, para falar a verdade. A Cersei, ela me passou uma vibe, né, meio adolescente, que, por exemplo, entrando numa cena logo no início do filme, encontra um deviante na Terra e tá ela mais uma Eterna e o personagem vivido pelo Jon Snow, que é o Cavaleiro Negro, mas esse é outro assunto. E eles estão os três lá, com com o que parecia ser, né, o vilão do filme. E ela leva um bicho gigante pra uma ponte que tá passando um monte de carro, em tese pra proteger
o Jon Snow, que é o casalzinho dela, e eu fiquei, meu Deus do céu, né? Tu tá aí pra proteger a raça humana e vai fazer um negócio desse, mas tudo bem, é uma personagem que não me cativou tanto, tanto o romance dela, quanto essa inconsequência que ela me passou. Mas eu achei muito bom. A Macari também, pra mim, é um ponto positivíssimo. Ela chegou, teve no premiado Sound of Metal, tá no The Walking Dead também. E é uma atriz que eu já conhecia, a primeira atriz surda num filme da Marvel também. E achei muito interessante. Os atores, assim, pra mim, são um dos pontos altos do filme. A questão de representatividade é bem forte nesse filme. Nós temos, por exemplo, o primeiro casal LGBT, né, o Fastos e o marido dele, que inclusive tem um filhinho lá. As cenas com o filho dele, inclusive, são bem legais. E ainda falando sobre cenas legais, ali, cômico e atuação, esse filme, para mim, me trouxe o segundo melhor alívio cômico do UCM, que é o cinegrafista lá do rapaz, como é que é o nome Eu do... tava esperando tu falar isso. É maravilhoso a relação dele e do Kingo. Nossa, eu achei incrível. Foi pra mim, assim, eu tava esperando poucos alívios cômicos, mas, cara, é um filme que te faz dar risada. E principalmente, né, nessa relação, o Kingo é um ator de Bollywood e o cinegrafista dele é incrível. Incrível, eu acho que só tem um alívio cômico melhor que ele, e eu adoraria muito. Pô, a Marvel podia fazer esse fanservice, colocar ele pra interagir com o... Putz, como é que é o nome do amigo do Homem-Formiga lá? Tinham que fazer, por favor, Marvel, nos presenteie com o encontro do Carum com o Luiz. Porque, cara, é assim, ó, maravilhoso. E a reação dele no meio de toda a grandiosidade dos Eternos, um negócio é, meio que religioso, né? Os caras são enviados dos deuses, né? Dos celestiais. E, cara, é maravilhoso. E na medida certa, né? Eu acho que tem até uma piada, um momento do filme que a Angelina Jolie, né, a Tina, ela dá uma brincada que parece que não casa muito com ela, né, com a aura da personagem dela. E, cara, o Karun e o Kingo são maravilhosos. Tá, mas vamos começar do início, literalmente antes do início, para a gente entender toda a mitologia que permeia esse filme. Nós começamos antes do Big Bang, antes da criação das 6 singularidades do universo Marvel, as Joias do Infinito, quando existiam seres chamados celestiais. Esses seres sobreviveram ao Big Bang, foram os únicos seres a sobreviverem ao Big Bang, e eles são responsáveis por criar vida no universo. E o que acontece? Eles criam os planetas, e dentro desses planetas eles colocam uma sementinha que é um celestial, digamos, uma sementinha, digamos assim. A partir do momento em que a gestação desse celestial se dá por completa, ele nasce e invariavelmente vai acabar destruindo o planeta, porque um ser maior que um planeta, para ele sair de dentro de um planeta, tirando o fato de que ele provavelmente ainda está em desenvolvimento, né? Então, destrói o planeta. E isso estava prestes a acontecer com a Terra, com o celestial que estava dentro dela, o Tiamut. Um detalhe interessante que é dito no filme é que a eclosão do planeta Terra para o nascimento do Tiamut foi adiada por conta do blip, do estalo do Thanos, que acabou com metade da população do universo, incluindo da Terra, igualmente, democraticamente, sem dar vantagem a ninguém. Nisso, o Thanos era extremamente justo. Mas por que que isso atrasou o nascimento do Tiamut? Porque os celestiais, eles se alimentam da vida inteligente do planeta. No caso da Terra, dos seres humanos. A partir do momento em que metade dos seres humanos desapareceram, essa eclosão, esse nascimento, teve que ser adiado. Quando a Terra foi criada e
os seres humanos foram criados também, existiam os predadores, tigre, dente de sabre, tudo isso. Lá na pré-história, vamos voltar bastante. Os celestiais, eles fizeram o seguinte: para garantir o desenvolvimento dos seres humanos, da humanidade, e garantir o alimento dos celestiais, do Tiamut, eles colocaram na Terra seres chamados deviantes, criaturas monstruosas, gigantescas, para serem os predadores dos seres humanos, correto? Só que os deviantes, eles passaram a caçar os humanos. Passaram a caçar os humanos, a matar seres humanos. A solução que os celestiais acharam para isso foi a seguinte: criar seres perfeitos com poderes sobre-humanos, literalmente super-heróis, para combaterem os deviantes e deixarem com que a humanidade se desenvolva, correto? Bom, a única letra miúda no contrato com os Eternos é o seguinte: eles não podem ajudar ou interferir nos conflitos entre os humanos, só com os deviantes. Ou seja, eles não podem interferir em guerras, eles não podem interferir em nada que não seja, que não tenha a ver com os deviantes. Eu, antes de ir para o filme, eu estava bem receoso que fosse ser uma explicação assim bem jogada, sabe? Eu estava com medo de como que iam explicar por que os Eternos não estavam presentes na Guerra Infinita, em Ultimato, em todos os casos que se deram no UCM. Mas a explicação ficou bem plausível, pelo menos para mim, não sei para ti. Não me soou forçado, como, por exemplo, uma explicação que eu não gosto muito é por que o Wakanda não era conhecida por ninguém até Guerra Civil. Bom, a partir de lá passou a se aceitar, mas foi uma explicação que na época eu não gostei. Aqui em Eternos, para mim, foi bem plausível, bem tranquilo, não me incomodou de maneira nenhuma. Eu achei uma explicação muito boa e fiquei com medo, né, justamente, parecido com o que tu falou, mas de eu sentir que os Eternos eram, tipo, muito enormes, que eles não iam estar nem aí pra civilização. E não, inclusive mostra, né, um dos grandes conflitos dentro do grupo, né, dos 10 Eternos do filme, é justamente entre interferir ou não numa guerra entre humanos. Onde, em tese, eles não poderiam participar, né, não poderiam interferir num confronto que é humano. E o filme não fala isso abertamente, mas me passou essa ideia, e eu vi gente concordando comigo, que o fato desses Eternos, existem Eternos em vários planetas, esses Eternos, por estarem no planeta Terra, eles têm um pouco de humanidade, e essa humanidade deles cria esse conflito na cabeça deles, que mesmo eles sendo super poderosos, tem até uma piada que eu achei muito boa com o Ikari ser o Superman, já tá no trailer essa piada. E mesmo assim, eles têm uma humanidade, eles têm, tipo, um pé no chão que a gente tem. E eu achei que isso podia ser muito besta, muito pastelão, assim, pro filme, mas foi muito pelo contrário, eles me ganharam nisso, né? Eles viverem tanto tempo na Terra, conhecerem tão bem os humanos, que eles também têm um pouco dos problemas de ego, dos problemas de até uma insegurança em alguns personagens dentro, passando tanto tempo, né, no planeta, acabam absorvendo um pouco disso pra si. Eu achei uma explicação muito boa. E eles não fazem piada só com o Superman, fazem com o Batman também, né? Usam dois personagens da concorrência dentro do filme, de maneira pra. Não fazem piadas depreciando o Superman, nem o Batman. Eu quero dizer que utilizam ali. Eles utilizam o nome do Batman e do Superman. O Batman e o Superman existem nesse universo como Talvez com ficção.
Talvez como própria ficção, né, eles não deixam explicado, mas se o Batman e o Superman não apareceram até agora, eles não passam, né, de ficção no universo da Marvel. E Sim. eu achei muito boa, achei sacadas muito inteligentes. E é curioso, né, porque o ator que faz o Druig, ele tá confirmado no filme do Batman, que vai sair com o Robert Pattinson. E o Phastos também, num possível Coringa 2, ele tá no elenco. Se tu jogar aí no Google, vai achar na filmografia o filme do Coringa 2 com o Phastos. Eu não sabia do Druig, do ator que faz o Druig, que ele estava confirmado no The Batman. Eu sabia que tem rumores sobre ele interpretar o Coringa. Eu achei ele um bom ator. Bom, não seria a minha escolha, mas também a gente não está falando sobre The Batman aqui. Mas tudo bem. Mas dá pra gente fazer esse paralelo, porque os Eternos, eles são muito parecidos com a Liga da Justiça. Por exemplo, vou fazer comparação com The Boys. São contrapartes, parecem ser contrapartes da Liga da Justiça. Por exemplo, a Tina é basicamente uma versão da Mulher Maravilha. O Icaris, uma versão do Superman. A. Putz, como é que é o nome da super velocista lá? A Macari A seria, né, Macari. o Flash. A Macari é uma versão do Flash. Quem venceria desses aqui? Resposta rápida de bate-pronto pra gente não tomar tempo do podcast. Ah, Icaris, Homelander, Omni-Man, Superman. Qual desses venceria? olha, eu apostaria no Superman pelo repertório. Eu apostaria no Superman também. E o Icaris é o mais fraco deles. Pra Mas mim fica um pouco abaixo. eu tava esperando ele super poderoso, mas a Marvel não costuma colocar personagens muito overpower no seu universo, senão fica meio difícil de controlar. E eles servem, como a gente disse, para segurar os deviantes. E eu vou voltar naquela cena que tu comentou lá da cidade, a primeira cena que aparece o deviante, que aquilo eu tava olhando no cinema. Cara, eu assistindo aquelas cenas na cidade, dele surgindo do lago, nas sombras, de noite. Sabe o que me lembrou, Gabriel? O que tu acha que me lembrou? Aquele jeito dele meio gosmento, meio monstruoso. E agora Venom, eu. Hum, hum, Venom. hum. Eu fiquei imaginando. Cara, por um momento eu fiquei pensando, cara, olha, eu confio na Marvel pra fazer algo bom com o Venom, que eu gravei o último podcast aqui pro Caderno 2. Meu último podcast, não o último podcast do Caderno 2. Mas os Eternos, eles estão aqui pra defender a humanidade dos deviantes. Só que, a princípio, no filme, eles já tinham extinguido todos os deviantes. Só que o que acontece? Aí eu achei que foi uma explicação meio besta. Mas tudo bem, sério, não atrapalha, não atrapalha. Não atrapalha a experiência do filme de maneira nenhuma. Pra mim, pelo menos. Uns Eternos, uns Deviantes, ficaram congelados por todo esse tempo lá na Antártida. E aí, o que acontece? É na Bolsonaro Rússia. na Rússia. Aham, eles falam que quando ele vai lá, quando ele volta com a coisa pra lá, aparece que é na Rússia. Eles ficam congelados lá nas geleiras na Rússia. E aí o que acontece? Bolsonaro, grande vilão de Eternos, queimador da Amazônia, as queimadas fazem o aquecimento global derreter as geleiras e esses deviantes se livram. E é inclusive lá nessas geleiras russas, como Gabriel bem lembrou, que ocorre o talvez maior spoiler do filme. Aviso de spoiler, acho que mais importante, que é Icaris mata. Como é que é o nome da mulher? Esqueci. Ei, Jack. É. Icaris mata a Jaque.
Jack. Eles aportuguesaram o nome, assim como fizeram com a Sprite, que transformaram em Duende. Mas eu vou te dizer, cara, voltando também em Homem-Aranha de Volta ao Lar, foi um problema que aconteceu com esse filme, voltando em Homem-Aranha No Way Home, Spider-Man No Way Home, Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Cara, o roteiro inteiro de Eternos vazou meses atrás. Exatamente isso que a gente está falando aqui vazou meses atrás. Exatamente, tintim por tintim, o que ia acontecer. E está se provando que o roteiro de Homem-Aranha Sem Volta para Casa também vazou. Tudo que foi vazado do roteiro se confirmou agora no trailer. Então, meio que não tinha muita surpresa no filme, no meu caso, que já sabia do roteiro. Eu acho que esses vazamentos. Agora eu vou começar a tomar cuidado, não vou começar a ver mais vazamento nenhum, porque. Bom, sempre tinha suposto vazamento de filme, mas era sempre furada. Agora tá começando a ser real, meu. E eu critico muito a Sony por deixar vazar um monte de coisa do Homem-Aranha, mas a Marvel também deixou. De Eternos, que não é tão. Não tem tanta gente em cima. O olho não tá tão grande. Deixaram vazar de Eternos. Ponto a menos pra Marvel. Vai reprovar de ano. Não vai reprovar, porque eles vão salvar esse Homem-Aranha final do ano que a Sony, sinceramente. Eu fiquei sabendo, né, desse roteiro quando saiu o filme, né, que veio mais à tona esse roteiro, porque é muita gente postando supostos vazamentos, e aí eu vi, e é o plot, né, do Icarus, foi um negócio que é o que quebra, assim, no filme, o que muda a chave do filme, e inclusive, né, põe um X na questão de quem é o vilão do filme, né, porque eu, por alguns momentos, eu pensei que no final do filme a gente ia ver os Deviantes se juntando aos Eternos, né, o grupo de Eternos, menos os que resolvem ficar do lado dos Celestiais, da falecida Jack. E até a Jack, né, já tinha mudado um pouco a opinião dela, até por isso é assassinada pelo Icarus. E numa cena que tá no trailer, né, da Angelina Jolie, eu achei que ia meio que unir alguns dos Eternos com os Deviantes, não se juntam, e aí fica, né, eu queria até te fazer essa pergunta, quem é o vilão do filme? Porque eu terminei o filme, por isso que eu acho que ele é mais complexo, né? Ele é mais complicado de se entender, porque primeiro as voltas, idas e voltas no tempo, se passa pela Babilônia, apresenta vários personagens, várias problemáticas nesse contexto da Babilônia, porque eles estão na Terra há mais de 7.000 anos. E depois voltam, né, para os tempos atuais. Essas quebras são complicadas. Meu irmão pequeno tem 8 anos e assiste vários filmes da Marvel comigo. Os Eternos eu acho que ele não ia conseguir entender. Ele ia estar lá para curtir as cenas de ação, que são também muito boas. A Macari é maravilhosa. Mas eu achei um pouco complicado esse negócio, justamente por não ter um vilão definido, né? Pode ser por querer, né? Pode ser a vontade da Chloe Zhao trazer vários conflitos, mas não tem esse vilão definido, tem várias fases do filme, eu achei o mais denso, mais cabeça, assim, que a Marvel conseguiu ser dentro de todo o universo cinematográfico. Sim, eu fiquei mais pro final do filme pensando: bom, será que de alguma forma vai ter uma redenção dos deviantes? Porque como eles começam a tomar consciência, tem aquele super deviante lá que absorve os poderes das vítimas dele, ele começa a ficar consciente da sua própria existência, começa a ficar inteligente, e ele estava contra esse plano dos celestiais, ou seja, eu estava pensando, eles vão unir forças, afinal, ele está se tornando um ser cada vez mais poderoso para conseguir o objetivo deles ali no final, porque o vilão, entre aspas, a se deter ali, era o Icarus. E sinceramente eu estava achando que ele ia oferecer mais resistência, dado o exemplo do Superman lá em Liga da Justiça, Snyder Cut.
podcast que eu e o Cadu gravamos, modéstia à parte, o podcast mais longo do Caderno 2. Não, não sei se foi, não, por causa dos cortes, mas 3 horas e 20 minutos de material bruto. É um filme muito complicado de apontar quem é o vilão, cara. Porque assim, será que os vilões não são os Eternos? Pensa o seguinte, os Celestiais, eles iam sacrificar a vida de 7 bilhões de pessoas em prol de criar trilhões, zilhões de outras vidas, de outras galáxias. Pode-se considerar um pouco de egoísmo do ser humano. Eu acho que esse filme traz discussões que são difíceis de cravar quem tá certo e quem tá errado. Pô, no fim das contas, eles, os Eternos, a Cersei, ela tava agindo por interesse próprio, por conta do interesse amoroso dela no Kit Harington lá no, esqueci o nome do personagem dele, que tu falou do Jon Snow. E inclusive essa foi uma relação que eu achei meio apagada quando eu tava assistindo, tava pensando, porra, eles não têm uma relação ali, um interesse amoroso, mas porra, eles simplesmente se afastam o filme inteiro, só vão se ver de novo lá no final. Aí eu lembrei, ah, ela já viveu 7.000 anos. Para ela isso é uma manhã, sabe? É nada. O tempo que ela pode ficar junto, afastada de qualquer pessoa. A minha vida, a tua vida, a vida de qualquer um aí que tá ouvindo é um piscar de olhos para ela. Então, na narrativa, isso se explica. Mas respondendo a tua pergunta, não dá para apontar quem é o vilão. Esse filme, na real, não tem um vilãozão, né? Se tu for parar para pensar, não é um filme tanto de porradaria, de pôr o grupo, os Eternos, para enfrentarem um vilão, sabe? Eles têm, lógico, os deviantes que eles enfrentam durante o filme, mas se tu for ver, por exemplo, o conflito final, não existe um embate contra o Celestial, o Tiamut, sabe? O embate é entre eles mesmo ali. Eu faço um paralelo dadas todas as devidas proporções com o Watchmen. Watchmen, eu digo o quadrinho. Apesar de eu gostar muito do filme e o final do filme ser melhor que o final do quadrinho, quem quiser que me mate, mas é verdade. Eu faço esse conflito. Não é um filme de equipe tal qual Vingadores ou Liga da Justiça. É um filme de história, por exemplo. É um filme que poderia acabar e não ter sequência. Eu quero ver como que vão fazer a sequência, porque nos créditos diz os Eternos retornarão. Temos cenas pós-créditos também, não sei se tu já vai querer comentar sobre isso, porque tu estava para falar alguma outra coisa ali, mas eu não sei se é uma franquia que há tanta necessidade assim de continuar, de prolongar, sabe? Porque se for para explorar o universo cósmico da Marvel, bom, nós temos os Guardiões da Galáxia, sabe? E até me passou esse ar, uma das cenas pós-créditos, mas pode voltar a falar o que tu ia dizer ou falar o que tu quer falar aí, Gabriel. Eu ia colocar, né, que a gente passou, né, por vários pontos positivos, vários pontos negativos também do filme. E eu acho, né, que a sequência, justamente esse o começo do filme, né, vale comentar, o começo do filme, a primeira fala do filme foi: "Esse é o começo". E eu, né, sentado na cadeira, olhei e disse: "Nossa, esse é o começo da nova fase da Marvel". E acabou o filme meio com um gosto de: "Pá, será que eu quero que esse seja o futuro da Marvel?". Porque, não é um filme, não é uma trilogia, por exemplo, não consigo mais dar uma trilogia que me ganhe muito com os Eternos. Eu vou achar interessantes, mas é um filme para um público-alvo menor,
do que, por exemplo, Pantera Negra, do que Guardiões da Galáxia, né, que é mais colorido, é mais engraçado, né, se leva menos a sério. E então pra mim acabou sendo, né, vai ser uma franquia muito boa, não tenho dúvidas disso, se mantiverem a Chloe Zhao, maravilhosa, mas não é pra ser o carro-chefe da Marvel. Eu acho que nem a Marvel estava com essa expectativa, criou um filme meio experimental justamente pra isso, mas sim, me deixou com mais vontade de ver, porque eu me senti dentro desse público-alvo, mas eu senti que muita gente fica meio: "Bah, né, não tem o que eu queria, né, não tem o o a fórmula Marvel tá lá, mas não tá do jeito que a gente se acostumou a ver", que muitas vezes é o motivo de eu ir no cinema Viúva Negra, foi um filme que eu vi simplesmente querendo uma ação desenfreada, querendo ver um filme de espionagem, e Eternos vai pra um outro lado, então acho que não vem pra ser, nossa, o novo começo da Marvel como parecia que era no filme. E aí, de repente, a gente já pode entrar, né, nas cenas pós-créditos, que me pegou muito de surpresa. Eu vi o filme desavisado de quem seria o Kit Harington. Eu não sabia que personagem ele faria. Eu olhei o Jon Snow e disse: "Ah, ele é o casal da Cersei, vai acontecer alguma coisa com ele". E aí, no final, assim como eu saí no final de Guerra Infinita pesquisando quem era a Carol Danvers, porque eu vi o sinalzinho e eu queria ter certeza de quem era, eu saí no final, né, pesquisando: "Cara, quem é esse tal de Dave?". E aí apareceu, né, o Cavaleiro Negro que estava próximo de pegar a lâmina que meio que transforma ele, né, dá a ele A espada os de ébano. a espada de Ébano que dá os dotes do Cavaleiro Negro. E inclusive não entendi quem é a voz que fala com ele, não sei se tu conseguiu entender, se era alguém da família, mas eu achei que foi pra quem vai ver o filme e sai essas cenas pós-créditos, jogaram o ator que é o Jon Snow fora, jogaram o Kit Harington fora. E aí na cena pós-créditos que vai dar, né, eu achei também outra coisa muito pros fãs, eu fui entender no final do filme. Eu já sabia que o Kit Harington era o Cavaleiro Negro. Cavaleiro Negro, inclusive, aí, Xará, de um dos meus personagens favoritos, Cavaleiro da Lua, que saiu o trailer da série dele. Trailer curtinho da série dele esses dias. Só um parênteses mesmo, só pra eu falar disso. E eu já sabia que ele ia ser o Cavaleiro Negro. E a voz que fala com ele, Gabriel, o que que tem na espada do Cavaleiro Negro? O que que tem em qualquer espada? Uma lâmina. Como que é lâmina em inglês? Blade. É o Blade, a Chloe Zhao disse que é o Blade. Eu não sei qual é o sentido, mas foi ela que disse. Eu tava pensando, ué, Nick Fury? Nick Fury? Será? Eu tava imaginando. A pessoa que me veio na cabeça na hora foi Nick Fury. Quando eu vi que é o Blade, eu pensei, como assim, meu? Blade nem apareceu no MCU ainda, mas a gente já ouviu a voz dele. É o mesmo ator que faz o Boca de Algodão lá na primeira temporada de Luke Cage. É bom, bom ator. Esqueci o nome dele. Mas não é a única cena pós-créditos que nós temos, né? Nós temos uma segunda cena que, cara, eu já sabia que tinham duas cenas, né? Que aparece sempre Legião dos Heróis posta lá a utilidade pública. Tal filme tem tantas cenas pós-créditos. Eu lembro da vez do Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia 2 tem 4 ou 6 cenas pós-créditos, não lembro agora. Mas, bom, tava assistindo aqui, tranquilo, no cinema. Quando vê aquele cara, Star Fox, Eros, o irmão do Thanos, eu tava olhando, cara. Porra, esse aí é o Harry Styles. É o Harry Styles, meu. Será? Harry Styles é ator também. Eu tava. Pô, é muito parecido, meu. Mas em um filme que nós temos praticamente o irmão gêmeo do Sebastian Stan ah, interpretando o Icarus, eu não duvido de nada. Pode ser uma cópia do Harry Styles, mas não, é o Harry Styles. Harry Styles
vai ser, de agora em diante, Star Fox, né, o Eros, irmão do Thanos. Olha só, que azar do Thanos, hein. Porra, ser feio daquele jeito tendo um irmão bonito como Harry Styles, sacanagem pra ele. Mas essa cena aí, que tem junto o Pip, né, o anãozinho lá, eu achei muito clima Guardiões da Galáxia, sabe. Eu esperaria mais, não sei se eles vão interagir, mas eu achei muito um clima Guardiões da Galáxia. E deixa eu aproveitar que eu falei de outro filme, queria voltar em uma coisa que tu falou antes, em darem uma trilogia pra Chloe Zhao de Eternos e tal. Eu vou te dizer que eu gostaria de ver ela explorando outros personagens que deem de mais peso, sabe, e que também tenham essa abertura para algo mais "conceitual", entre aspas. Por exemplo, que a gente estava comentando aqui antes de gravar, Galactus e Surfista Prateado, algo que envolva os 2. Pode dar um filme de equipe para ela. Quarteto Fantástico, ah não, Quarteto Fantástico quem vai dirigir é o John Watts do Homem-Aranha. Mas, bom, algo que envolva o Surfista Prateado, que tem esse quê mais filosófico, sabe, eu acho que casa bastante, combina. É, eu acho que os discursos filosóficos, né, as questões filosóficas do filme tem, principalmente, né, até no nome Eternos, tem um negócio até meio religioso, e eu achei muito curioso, né, achei muito bem tratado no filme. Acho que pode também ter um espaço na série da Kamala Khan, que também tá vindo, né, que vai tratar uma religião diferente, dentro os muçulmanos, né, dentro do universo da Marvel. Mas eu acho que seria muito interessante, eu não consigo imaginar, as câmeras da Chloe Zhao, né, porque todo filme, inclusive pra mim, um ponto fraco da ação é que tirando a cena que a gente falou, né, do Deviante no início, que é uma cena curta, da batalha com o Deviante, todas são feitas de dia. E aí de dia parece que o que é computação fica bem mais computação, porque não tem como te esconder, né, no escuro, jogar mais com as sombras. E eu fiquei com essa curiosidade de o que ela faria no espaço, né? Como ela faria essas câmeras no espaço, se teria uma, por exemplo, alguma coisa mais próximo de Interestelar, de A Chegada, como é que fariam esse negócio com a Chloe Zhao, acho, né, que seria um teste interessante pra ela. Tem que saber se ela vai querer cuidar, porque essa última cena pós-créditos me deixou, né, eles no espaço, indo procurar os outros Eternos, indo nessa caçada pelos outros que tinham ficado na Terra e acabaram saindo por um motivo que não tem a necessidade de falar aqui, apesar de já ter vários spoilers. Mas me passou essa ideia de tipo, o próximo Eternos vai ir pro espaço. E eu fiquei muito curioso pra saber o que a Chloe Zhao faria no espaço. Eu gostaria de ver talvez uma pegada meio Matrix, eles indo no local onde eles são construídos, porque no final das contas eles são praticamente robôs, né? Não sei exatamente qual seria o termo correto para se referir a eles. Por exemplo, o Visão, que é um sintesoide, não sei qual é o termo correto. Até porque eu nunca li nada dos Eternos, sabe? Eu sei que é uma criação do Jack Kirby, que é um cara extremamente inventivo. Tenho vontade, mas pelo amor de Deus, Panini, não dá pra lançar tudo em ônibus, né? Porra, não dá, tá louco? 200, 300 pila. Porra, eu queria ler Eternos, mas vamos dar uma forcinha aí, né, Panini? Ah, não sei, tinha alguma coisa a mais pra falar? Eu acho que eu. É, eu acho que encaminhando, né, agora, mais para o final, dá pra gente fazer meio que uma retomada, né? Tanto citar alguns dois pontos positivos, dois pontos negativos, e de repente entrar nos personagens, né? Porque são 10 Eternos, não terminam todos juntos, não terminam todos vivos, mas queria saber, né, de ti, porque eu achei que tiveram alguns que foram pouco trabalhados, teve alguns que me deixaram muito empolgados, assim, e aí até me cativou muito mais dentro do filme, outros que, tá, estão lá. E aí queria saber a tua opinião acerca desse detalhe.
dos personagens, Isso. cara, pontos positivos e negativos. Bom, eu sendo entrevistado aqui não bate pronto. É difícil. Vamos lá. Eu gostei muito das cenas da Macari, dela de velocista, sabe? Eu achei que, assim como lá em Era de Ultron nós tivemos uma certa decepção com as cenas do Mercúrio do MCU, e que eu espero que a Marvel não tenha somente nos sacaneado em WandaVision, fazendo acreditar que a gente ia ter o Mercúrio do Ivan Peters. Eu espero que eles, de alguma maneira, vão trazer o Tobey Maguire, vão trazer o Andrew Garfield, é isso que a gente quer ver. Mas aí foi por pressão da Sony, isso eu tenho certeza. Pai, agora a Fox é de vocês, traz pelo menos o Ivan Peters. Bota o Hugh Jackman ali. Mas, bom, fechando esse parênteses, gostei muito das cenas da Macari. Em compensação, as cenas do Icaris, eu tava esperando ver um personagem mais poderoso. Tem aquela cena dele flutuando e soltando os raios, que é a primeira cena lá na. Putz, não lembro onde é que é, não é a Mesopotâmia ainda. Mas aquela cena que ele tá flutuando e soltando os raios de cima para baixo, que tem um ar meio Zack Snyder, assim, lembra muito o Superman do universo DC, universo cinematográfico da DC. Mas eu tava esperando ele mais poderoso, eu tava esperando que ele oferecesse mais risco, principalmente naquela sequência final. O que que parece? Que ele foi detido pela humanidade mesmo. Como tu disse, eles adquiriram invariavelmente características dos seres humanos, no caso deles, compaixão, sentimento uns pelos outros. Ele, por exemplo, era apaixonado pela Cersei, né? Eu consigo citar esses pontos aí. E tu, Gabriel? Eu, entre assistir o filme fazendo, né, minhas anotações de pontos positivos, pontos negativos e o que eu achava, né, de interessante. E achei primeiro, né, eu fui querendo ver um filme com a, a visão da Chloe Zhao e esse filme tá lá. Eu tinha expectativa, essa expectativa foi cumprida, até certo ponto, né? Tem as convenções da Marvel, vão sempre existir, os cortes para ação não tem, né? Uma ação gravada de fora, não, é ação da Marvel mesmo. E tem uma coisa que eu achei muito curiosa: começou o filme e apareceu na cena que tá no trailer, né? Da primeira briga com o Deviant, que tem um menino que até falaram que podia ser o Namor. Existia esse rumor. Não é um namoro, é um guri aleatório. E surge a nave dos Eternos, que me lembrou a Pedra do 2001. Eu disse, nossa, tipo, pode ser uma referência distante, né? A pedra que desce no 2001 em todos os tempos, a nave dos Eternos que estão lá todos os tempos. Mas eu colocaria, né, primeiro como o ponto positivo, a visão da Chloe Zhao, segundo as atuações, né, mesmo. Seja da Macari, seja que tem pouco tempo de tela, a Macari e o Phastos, que são dois dos personagens que mais me cativaram. O Phastos eu já de antes acompanhava, né, da Atlanta, comentei isso. E a Macari porque é a primeira personagem surda, né? Quem viu ela em The Walking Dead sabe, quem viu ela em Sound of Metal sabe, ela é surda de verdade, a comunicação dela é com linguagem de sinais, é muito legal. Mas ela some uma grande parte do filme, como tem vários cortes históricos, né, vai e volta, some Fastos e some Macari. Eu achei isso um dos pontos negativos do filme, né, alguns personagens que simplesmente somem, assim como na reta final do filme, some o Kingo. O Kingo diz, eu quero me abster. E ele se abstém mesmo. Eu achei muita confiança, né? Tipo, ai, gente, eu não quero me meter nessa briga. E sai não se mete na briga. Eu disse, caramba, esse cara é um ser superior, né? E algumas mortes, né, também. Eu achei.
ou não tão bem trabalhadas, ou a morte da Jack, por exemplo, é uma personagem que eu não tinha afeição nenhuma. Ela morre, assim, mais ou menos cedo, como acontece no primeiro Esquadrão Suicida, que tem uns 2, 3 que estouram o colar porque eles tentam fugir, parece que eles estavam lá, eles foram apresentados só pra ser um exemplo ali, e morrem aí. Jack não me ganhou. A morte aí, por exemplo, do Gilgamesh, o Gilgamesh pra mim era um paizão dos Eternos, foi um negócio que me pegou, mas pra mim é mais ou menos isso, né, enquanto as atuações são boas e a visão da Chloe Zhao diferente pra Marvel é muito boa, os pontos negativos são, né, algumas mortes, algumas cenas. Tem uma cena também que termina que foi muito comentada, né, a primeira cena de sexo da Marvel, não é uma cena de sexo, aparece lá. Ah, é a primeira menção de que existe sexo no mundo da Marvel. Mas começa com um negócio muito besta, onde são Eternos que vivem mais de milhares de anos, e aí a Cersei é elogiada pelo Ikaris e fica sem graça. Eu disse, pelo amor de Deus, cara, vocês não são adolescentes. Então, tem coisas, né, que na minha cabeça não funcionam bem no filme. Mortes, essa cena de ficar sem graça com elogio também não me ganhou, mas em suma, assim, é um filme que me chamou a atenção e é o que eu falei. Eu saí do filme pensando no filme. E pra mim, esse negócio, com o tempo, vai se tornar um filme muito maior. Porque Viúva Negra eu vi assistir, nossa, me diverti um monte, assistiria de novo. E Eternos, daqui a um tempo eu vou querer rever, justamente pra rever minhas opiniões, os pensamentos que eu tive terminando de ver essa primeira vez. Eu não sou um eterno. Eu fico animado com um elogio e tendo a Cersei. Ai, como é bom. Meu, uma cena que eu achei engraçada com a Makari é, se eu não me engano, na cena final, que ela vai dar um grito, meu. E lembrou muito a cena, lembrou muito aquele vídeo do molequinho gritando Ribamar! Não sei se tá ligado qual que eu tô falando, mas porra, na hora eu lembrei daquele vídeo. E também, né, vale ressaltar no meio de tantos atores, no que a gente falou sobre diversidade, esse filme consegue, né, ter atores mexicanos, né, a própria Jack, ela tá fazendo a segunda personagem mais forte que ela já fez na história do cinema, só não é a mais forte porque ela já interpretou a Frida, né, por ser mexicana, fez um filme mexicano sobre a Frida. Tem também indiano, o Druig é irlandês, mas não é necessariamente uma representatividade necessária no universo da Marvel, ou um europeu. E o asiático, o negros, o Fastos, que é gay e é trabalhado, isso, cara, é absolutamente sem fazer alarde. É tipo, nossa, ele é e ponto, não precisa dar uma explicação, não precisa dar a volta. O beijo que acontece não é tipo, nossa, a cena é preparada pra dar um beijo. É não, a cena não tem nada a ver com a relação dos dois. Ele só vai sair e vai dar um beijo no marido dele. E, pá, isso eu achei incrível. Então, essa representatividade pra mim é muito necessária. E a Macari, né, que a gente já falou, em Surda eu achei muito tri. Eu queria estar vendo alguma coisa diferente da Marvel, não só sobre os filmes, mas sobre os atores. E tem Kamala Khan, tem essa representatividade enorme. Tomara que a gente tenha também um Miles Morales, uma representatividade que eu quero muito ver. Vou te dizer que eu acho difícil Miles Morales no MCU por causa da Sony. A Sony tá querendo levar tudo de volta pro tal do universo Aranha da Sony. Aranha Verso da Sony, sei lá como é que é o nome que eles chamam. É, temos aí a Echo também, que vai ter série própria no Disney Plus, que começou como uma coadjuvante do Demolidor, que é um personagem cego, e a Echo é uma personagem surda. E realmente essa parte aí do Pastos é legal, é interessante. Até eu trago aquela frase do Casimiro sobre construção de personagem gay. O que que estavam esperando que construísse, por exemplo, lá no Filho do Superman. Aí não dá pra
trazer aqui por conta dos palavrões, mas é bem isso que o Casimiro falou, é bem natural. Eu gostei disso. E esse foi o episódio de hoje do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais. Nós estamos ativos sempre no Facebook, no Instagram e no Twitter, no @caderno_2. E além disso, leia os nossos textos disponíveis no Medium. Trilha sonora original por Arthur Last e Adriano Quadros. A edição desse podcast foi feita por Mauro Gonçalves e ele foi roteirizado por Alberto Dabu Santana e Gabriel Ribeiro. Muito obrigado pela audiência e até semana que vem.